o suicídio hoje, ele está em praticamente todas as faixas etárias e crescendo entre adolescentes e jovens. Nossa, é um dado realmente alarmante, né, reverendo? A gente tem, assim, alguma causa pré-estabelecida, determinada para o suicídio? Isabel, são muitas as causas. A principal é a depressão, mas você tem, por exemplo, divórcio, término de namoro ou de noivado, uma doença incurável que a pessoa acha que não tem mais esperança, então ela tira a vida. Problemas passionais, é muito comum isso, a pessoa, por achar que o marido, a mulher não pode abandonar o casamento, e aí a pessoa mata a outra e tira a própria vida. Problemas financeiros impagáveis, assumiu uma dívida, não consegue pagar, ele entra em pânico, em desespero. Ou você pode ter problemas de drogas, que hoje é muito forte. O suicídio entre homossexuais é 3 vezes maior do que entre os heterossexuais. Tem ainda o problema religioso, né? Vocês que acompanham aí os noticiários sabem de quantas pessoas em muitos países aí enchem o corpo de bomba e se explodem numa praça, não só tirando a sua própria vida, mas ceifando a vida de tantos outros. Então, são muitas as causas do suicídio. O senhor tocou em uma questão interessante, da questão da prevenção, né? Existe, então, uma forma de se prevenir? O grande aspecto, Isabel, é o seguinte, essa política parece-me que está sendo usada hoje, por exemplo, é usada no Japão. O Japão é um dos maiores índices de suicídio no mundo. E hoje o suicídio é tratado lá como se trata, por exemplo, as doenças cardiovasculares, como se trata preventivamente o câncer. Então, se trata também preventivamente o suicídio. Essa é uma forma que eu acho que o Brasil precisa parar um pouquinho e pensar, né? Nós temos o mês de setembro, que é um mês dedicado a essa questão do suicídio, né? O Setembro Amarelo, e nós precisamos cuidar, né, da nossa casa, das nossas relações, do nosso próprio coração, né? Porque o suicídio é uma composição entre, por exemplo, ansiedade ou depressão e impulso. Por exemplo, Estados Unidos, por ser um país onde a arma é liberada, o maior índice de suicídio por arma de fogo no mundo é nos Estados Unidos. Por causa do impulso, a pessoa tem aquele momento de angústia, se ela tem alguma coisa na mão, e como arma de fogo, via de regra, ele tem um poder letal muito grande, a pessoa tira a vida ali naquele momento. Outras se precipitando de alto um prédio, de uma ponte, ou tomando doses letais de remédio, uma overdose de drogas. Então, são muitas as formas que as pessoas lançam a mão para tirar a sua vida. Agora, é muito importante dizer que o suicídio é assassinato de si mesmo. Suicídio é o naufrágio da esperança. Suicídio não é justificável nem filosoficamente, nem moralmente, nem biblicamente. Por exemplo, não é sensato você lutar por você mesmo tirando a sua própria vida. Você não labora a favor de você ceifando a sua vida. Outra coisa importante é se pensar, nós não somos uma ilha. Via de regra, quando uma pessoa, Isabel, ela pensa em tirar a vida dela, ela é levada ao seguinte pensamento: eu sou um fardo. Eu sou um fardo para a minha família, eu sou um fardo para os meus amigos. Se eu sair de cena, a sociedade vai ficar melhor, porque eu sou um fardo. Isso é um equívoco, isso é um pensamento errado. Nós não somos uma ilha, nós não vivemos para nós mesmos, nós não morremos para nós mesmos, nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a uma sociedade. E muitas vezes, quando eu dou um golpe fatal em mim mesmo, eu produzo uma ferida, às vezes incurável, na minha família, nos meus amigos. Então, eu diria que o suicídio é um ato incorrigível de egoísmo. Porque querendo resolver o meu problema, aparentemente, que eu não estou resolvendo, eu vou criar um problema talvez até incurável na minha família. E mais, o suicídio ele é injustificável biblicamente. A Bíblia diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes da alimenta e dela
cuida. Só Deus tem poder de dar a vida e só Deus tem autoridade de tirar a vida. Suicídio é a quebra do 6º mandamento, que é não matarás. Então eu não tenho esse direito, eu não tenho esse poder de matar-me a mim mesmo, porque isso é um auto-assassinato, é assassinato de si mesmo. É uma desobediência, uma transgressão a um mandamento da lei de Deus. Então, se eu compreendo essas coisas, de que não é justificável filosoficamente, moralmente, biblicamente, teologicamente, eu não posso flertar com a morte. É curioso, Isabel, que 3 personagens bíblicos pediram para si a morte. Moisés pediu para si a morte, Elias pediu para si a morte, Jonas pediu para si a morte. Em todos os 3 pedidos, não houve permissão divina. Não houve permissão divina. Porque aqui está um grande engodo. A morte não põe um fim na dor que a pessoa está sentindo. A morte não é o fim da vida. A morte não interrompe a vida no sentido pleno. Existe uma eternidade. Então, preste bem atenção nisso. A dor que você está sentindo não pode ser aliviada com a morte. A dor que você está sentindo só pode ser aliviada com Jesus Cristo. Ele sim tira essa dor, Ele sim dá esperança, Ele sim perdoa pecados, Ele sim resolve o problema da culpa, Ele sim preenche esse vazio que você está sentindo, Ele sim é a saída para os seus dramas da alma e não a morte.